Muito bom, graças a Deus por esses dias tão agradáveis, tão edificantes, e hoje nós vamos prosseguir no nosso estudo sobre a doutrina do Espírito Santo. Nós vamos estudar especificamente a doutrina do Espírito Santo no Novo Testamento, e o foco será a vida e o ministério de Jesus. E no próximo estudo, o de hoje à noite, nós vamos falar do Espírito Santo na vida do crente. Aí sim a gente aborda dentro do Novo Testamento os ensinos dos apóstolos sobre o Espírito Santo na salvação, santificação e entrega dos dons e capacitação, etc. E aí nós vamos ver isso a partir dos apóstolos, etc. Mas é importante olhar agora para a vida de Jesus e ver a transição que ocorreu entre o ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento para o Novo Testamento. Convido você a fechar os olhos e a orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, como é bom poder acordar com uma manhã tão bonita, no meio de jovens que te conhecem e buscam te conhecer. Fica mais especial ainda estarmos num lugar tão gostoso como esse que o Senhor nos deu para esses dias. Agora eu te peço que o cansaço, as preocupações, as ansiedades não nos impeçam de mergulhar no estudo da pessoa do Espírito Santo, na vida de Jesus, no ministério dele, e como isso de alguma forma nos ensina sobre a obra e a vida do Espírito Santo de Deus. Abra nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Vamos lá. O Espírito Santo no Antigo Testamento, nós vimos isso ontem, quando nós lemos João 14:17, o ministério do Espírito Santo se dava no fato de que o Espírito habitava com eles, no meio deles. De alguma maneira, o Espírito Santo habitava algumas pessoas, especialmente reis, juízes de Israel, profetas. É importante você enxergar isso, para você entender a profecia de Joel, que nós vamos ler daqui a pouco, que é uma profecia, infelizmente, muito mal interpretada no meio carismático. Então, é importante você se lembrar do que vimos ontem. O Espírito Santo habitava com o povo de Israel. Ele habitava em pessoas, especialmente, ele habitava sobre as pessoas, vinha sobre elas, ou eles as enchiam com algumas habilidades. Além de ser em pessoas específicas, o Espírito Santo tinha propósitos específicos também. Então ele vinha, por exemplo, sobre Bezalel, lá em Êxodo, para capacitá-lo para as boas obras do tabernáculo. Ele vinha sobre Davi, para reinar e compor seus salmos. Ele vinha sobre juízes e etc. E além de pessoas específicas, propósitos específicos, o Espírito agia em períodos específicos na vida do povo de Deus, das pessoas que faziam parte do povo de Deus. Quando chega o Novo Testamento, o Espírito Santo ele muda a sua forma de atuar. Ele não mais se restringe a uma pequena elite, a algumas poucas pessoas, a alguns poucos momentos. O Espírito agora habitaria ou habita em nós. E aí eu te chamo para abrir em Joel capítulo 2, que é um texto que depois Pedro vai usar no seu sermão. Abra em Joel capítulo 2, nós vamos ler o verso 28 e 29. Essa é a promessa do Espírito. Então veja, tendo em mente o que vimos ontem, e eu revisei rapidinho agora.
Então, diz o profeta, depois que eu tiver feito essas coisas, derramarei meu espírito sobre toda a carne, ou sobre todo tipo de pessoa. O Espírito vem agora sobre todo tipo de pessoa. Ele não vem mais sobre apenas o rei de Israel, um juiz de Israel, um profeta de Israel, um artesão de Israel, uma pessoa que foi levantada circunstancialmente por um problema pontual, contingencial. Não. O Espírito viria, a promessa é que viria sobre todas as pessoas. Outra coisa, seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, profecias, sonhos e visões. Diz respeito, se você lê o Antigo Testamento com o devido cuidado, você vai descobrir que profecias, sonhos e visões que Joel está prometendo aqui, profecias, sonhos e visões eram as formas através das quais o Espírito de Deus falava com profetas. O profeta tinha uma visão, o profeta tinha um sonho, o profeta profetizava. Então, o que a profecia de Joel está dizendo é que a comunicação de Deus que vinha através dos profetas, nas suas mais variadas formas, e que Hebreus vai dizer que essa comunicação agora se resume em Jesus Cristo. Não é isso que diz Hebreus 1? Tendo Deus outrora falado de várias formas, visões, sonhos, profecias, através dos profetas, não é isso que diz Hebreus 1? Nos últimos tempos nos falou através de quem? Do Filho Jesus Cristo. Então, a promessa de Joel é que a comunicação de Deus, que outrora foi através de sonhos, visões, profecias, através de profetas ou pessoas específicas, isso agora aconteceria no meio de todos do povo de Deus. As filhas profetizariam, os filhos profetizariam, jovens teriam visões, velhos teriam sonhos, ou seja, o Espírito de Deus não ficaria circunscrito apenas a uma classe de profetas. Meninos e meninas, novos e velhos, cheios do Espírito, falariam de Jesus. Você não pode ler a profecia de Joel a parte do todo da Bíblia, especialmente do Novo Testamento. Deus, no Novo Testamento, nos fala através do Filho, através do Evangelho de Jesus Cristo que é pregado. Se você ler 2 Coríntios 4, você vai descobrir Paulo dizendo que a forma de Deus tirar dos olhos a cegueira, 2 Coríntios 4, de 4 a 6, é através do Evangelho que anuncia Jesus. E aí nós que anunciamos Jesus, nós anunciamos Jesus tendo Cristo como foco, e isso não é mais só o profeta. Meninos, meninas, velhos, novos, todos. E aí diz assim, naquele dia, verso 29, Joel 2, 29, naqueles dias derramarei meu espírito até mesmo sobre servos e servas, até sobre os escravos, os incultos. Percebe que essa profecia não tem nada de místico, ou de carismático no sentido pentecostal, ou neopentecostal, ou pós-pentecostal dos nossos dias? Infelizmente, a falta de conhecimento bíblico e o sensacionalismo que toma conta do coração das pessoas, faz a gente achar que essa profecia de Joel é um negócio esplendoroso no sentido de fora do comum, onde, de novo, apenas uma pequena casta, porque não é assim que acontece? No meio carismático mesmo, não são todos que têm esses sonhos e visões e profecias. Não são todos os servos e servas. No meio carismático, infelizmente, o que a gente vê é ainda uma pequena e seleta casta de pessoas que têm essa grande habilidade de visão, visão aberta. Quer dizer, qual é a diferença disso para o Antigo Testamento, onde só uma pequena casta profetizava? Nenhuma. Pelo contrário, o que se vê hoje no meio dito evangélico é uma piorização.
não é priorização, não, uma piorização do profetismo do Antigo Testamento. Quando que, na verdade, Joel está dizendo que o Espírito viria sobre todo aquele que crê. Menino, menina, novo, velho, gente inteligente, gente não inteligente, todos receberiam o Espírito e automaticamente a mensagem do Evangelho. E eles anunciariam. E aí, diz o verso 30 de Joel, que é o que, ao meu ver, ainda não se cumpriu. Farei maravilhas nos céus e na terra, sangue e fogo, colunas de fumaça, o sol se escurecerá, a lua se tornará vermelha como sangue, antes que chegue o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, o que está acontecendo aqui nos versos 30, 31 e 32 de Joel 2, ao meu ver, é a segunda vinda de Cristo. E Joel enxerga a segunda vinda de Cristo nos termos do que aconteceu de espetacular lá no Monte Sinai, quando Moisés recebeu a lei. O céu se escureceu, a terra tremeu, alguns fenômenos naturais específicos que Joel enxergou no futuro, mas com as lentes lá do Êxodo. E aí o capítulo termina dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Veja que todo o objetivo dessa profecia de Joel é dizer que o Espírito de Deus viria para empoderar a igreja, e recebereis poder, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Testemunhas de quê? Para quê? Testemunhas de Cristo, do Evangelho de Cristo, para a salvação de todos os povos. Então, de novo, essa profecia de Joel não tem nada a ver com o espetaculoso que se assiste no meio carismático nos últimos tempos. Na verdade, eu e você, se somos crentes, se o Espírito de Deus habita em mim, essa profecia se cumpriu em nós. E eu e você temos a mensagem do Evangelho. Eu e você somos chamados a ir, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, eu e você, ensinando-os a guardar todas as coisas que Jesus nos ensinou. É disso que se trata Joel capítulo 2. O Espírito veio sobre todos os crentes. Claro isso. Dito isso, a gente prossegue e a gente vai ver agora o Espírito Santo na vida de Jesus. É importante a gente enxergar o Espírito na vida de Jesus por uma razão. Como que o Espírito Santo de repente apareceu no Novo Testamento? A primeira coisa que a gente vê é que o Espírito Santo de Deus esteve presente na concepção de Jesus no ventre de Maria. Você lê isso em Lucas 1:35. O Espírito Santo virá sobre ti, Maria, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que nascerá será santo e chamado Filho de Deus. O Espírito Santo de Deus veio sobre Maria, o poder do Altíssimo cobriu Maria, e Jesus foi concebido pelo poder do Espírito. Eu te pergunto, acorde e presta atenção, qual é a importância do Espírito Santo na concepção de Jesus no ventre de Maria? Todos os que são nascidos da carne, diz os apóstolos, especialmente Paulo, todos que são nascidos da carne são pecadores, não é isso? A Bíblia nos mostra em Lucas 1:35, Mateus 1:20, diz que Jesus seria gerado do Espírito Santo, Mateus 1:20. Mateus 1:18, ficará grávida do Espírito Santo. A Bíblia faz questão de mostrar o Espírito Santo na concepção e na geração de Jesus do ventre de Maria, para nos dizer que o fruto do ventre de Maria não contém pecado. O Espírito Santo na concepção de Maria é a forma de nos dizer que esse menino, Jesus Cristo, nasceu sem pecado.
como que se deu essa gravidez, a gente pode conjecturar, a gente pode imaginar um óvulo de Maria, e Jesus, ou Deus, o Espírito Santo de Deus, fertilizando esse óvulo com algum espermatozoide que Deus mesmo criou ali, porque não houve sêmen do homem em Maria, certo? Maria era virgem. A Bíblia faz questão de dizer isso, para dizer para nós que ela não teve espermatozoide de homem, e a gente sabe que para haver alguma fecundação, você precisa de quê? Óvulo, e ainda é assim, por mais que você queira rever a identidade de gênero, mas ainda precisa de XX e XY, macho e fêmea. Amém? É claro como o dia. Então, se Deus criou ali um espermatozoide para fertilizar o óvulo de Maria, pode ser. Se Deus de fato colocou ali dentro do ventre dela um ovo já fertilizado, mas parece mais apropriado imaginarmos Maria contribuindo com seu óvulo e o Espírito produzindo algum tipo de espermatozoide. Mas o importante não são as minúcias de como isso aconteceu, o importante é a gente entender que a concepção foi pura no sentido... Porque outra coisa que o catolicismo fala é que o esperma do homem tem a impureza. E dali vem o pecado. E não é isso, a Bíblia não ensina isso. Isso é catolicismo medieval. A pureza ali na concepção de Maria não estava no fato de que foi uma concepção sem homem, sem esperma. A pureza está no fato de que foi o Espírito Santo de Deus que produziu aquilo. Tem que ficar muito claro isso. Agora, uma palavra sobre Maria e a virgindade de Maria. Porque eu vejo jovens às vezes dizerem que a Bíblia não condena sexo antes do casamento. Que o que vale é ter o amor. Deixa eu te dizer uma coisa. Não tem nada a ver com a doutrina do Espírito Santo, mas já que falamos da virgindade de Maria, para mim o maior exemplo neotestamentário de que sexo é para o casamento é a relação de Jesus, ou melhor, de José com Maria. Maria e José estavam noivos. E naquele período o noivado se dava mais ou menos assim, você se comprometia um com o outro sem sexo. O casamento vinha depois. Havia um pacto, havia um contrato redigido. Existe um modelo de um contrato ou pacto de casamento, redigido ou proferido nos dias de Israel, num dos livros apócrifos que está na Bíblia dos católicos. Os livros apócrifos não são inspirados, mas são documentos históricos. Se não me engano, está em Baruque, primeiro Baruque, eu não tenho certeza. Não é o cantor, não. É o livro. E lá fala do homem recebendo a mulher, existe todo um cortejo parecido com o que se tem hoje. Então o que acontecia? Você se comprometia com uma mulher, o nome não era noivado, como hoje nós temos, mas eu creio que a ideia de noivado, ela vem dessa tradição judaico-cristã. O noivado servia para quê? Presta bem atenção. Qual é o sentido de você ficar noivo com uma mulher e esperar no mínimo 9 meses para casar com ela? Porque nesse período, se ela chegasse prenha, grávida, não era seu. Era uma espécie de prova e de teste. Sim, injusto com as mulheres, eu sei. Em algum sentido. Porque como é que o homem provaria a virgindade dele, certo? Mas isso nos mostra o quê? O valor que se dava desde o período bíblico, a questão de casamento ser para homem e mulher, em compromisso, em aliança, em pacto diante de Deus e de testemunhas. Sexo não era para gente que se amava apaixonadamente, e aí transava e largava, e amava apaixonadamente de novo, e aí, aquele não deu certo, esse vai dar. E aí ficava como diz o teólogo Leonardo, a fila anda. Vocês conhecem, né? Tem até um retrato dele ali, o cantor, meu chão.
Então, não tem nada a ver com a doutrina do Espírito Santo, mas tem a ver com a virgindade de Maria. Então, o Espírito Santo agiu na concepção de Maria, ou de Jesus no ventre de Maria. E depois você lê em Romanos 1,4, que o Espírito Santo também agiu na ressurreição de Jesus. Paulo fala que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito de santidade e de poder. Então, o que a gente já aprende sobre o Espírito Santo no nascimento e na ressurreição de Jesus? A forma como o Espírito Santo age no crente, no momento em que Deus faz o crente nascer de novo, o santifica, o separa para si, e na ressurreição do crente, quando nós seremos ressurretos, aqueles que morrerem antes de Jesus voltar, e nós seremos ressurretos pelo poder do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Outra coisa, no batismo de Jesus, a gente vê o Espírito Santo recebendo, ou descendo sobre Jesus, e ele desce na forma de uma pomba, porque a pomba, aparentemente, é por causa da ideia de que comunicava de pureza, de doçura, de alguma coisa nesse sentido. Então, Jesus foi batizado com o Espírito Santo. E por que o batismo de Jesus no Espírito Santo? Naquele momento, porque logo depois do batismo, você lê no Evangelho de Mateus 4, Lucas 4, que Jesus foi levado, na verdade ele foi impelido para o deserto para ser tentado pelo diabo. Então, o batismo de Jesus é uma maneira de Deus nos mostrar que Jesus estava recebendo o poder de Deus para exercer seu ministério. Até porque, pensa, o batismo de Jesus, o Espírito descendo sobre ele, não comunica, agora Jesus está sendo salvo. Ele sempre foi salvo, ele sempre foi Deus. Então, onde estaria a significância ou o significado do Espírito descer sobre Jesus no momento do batismo dele e logo depois ele ser levado para o deserto? Está no fato de que ele estava sendo ali ungido pelo Espírito, capacitado, empoderado, como o crente é empoderado, recebereis de Deus o poder para exercer o ministério. O Espírito Santo está presente na vida de Jesus do início ao fim. Uma coisa que você não vai ver na vida de Jesus, digamos, é um crescimento de poder de Espírito. Não, ele sempre teve o poder do Espírito. O que você vai vendo na vida de Jesus, na medida em que o tempo vai passando, é que o Espírito vai agindo em todas as áreas. E o que é curioso, gente, Marcos capítulo 1, versículo 12, deixa mais claro do que Mateus e Lucas. Imediatamente, depois do batismo, o Espírito levou Jesus para o deserto. Esse verbo levar, ele, no grego, ele é ekbalô, usado lá em Lucas 10, quando Jesus diz para a gente orar, para que Deus envie trabalhadores para a seara. E o verbo equibalo é interessante, não é você pegar na mão assim e trazer. Vem cá, vamos lá para o campo. É fazer assim, ó. Traz para mim de novo. É literalmente isso, é você levar um tapa, um empurrão e dizer, vai, agora é contigo. Sabe o paraquedista, quando está lá, eu não vou, vai. Não que Jesus estivesse, vou, não vou, mas a ideia do verbo expelir, ser levado, é ekbalo, é ser empurrado. Então, a presença do Espírito na vida de Jesus, leva Jesus a um conflito com as forças do mal. Ouça bem isso. Isso é muito importante. Não que o diabo não estivesse tentando Jesus antes. Ele esteve de todas as formas presente na vida de Jesus, desde o início, tentando desgraçar a vida desse menino que nasceria. E nasceu, e cresceu, e se desenvolveu diante de Deus e dos homens, etc.
mas é o Espírito de Deus que leva Jesus para ser tentado pelo diabo. Isso nos ensina muito. E por isso que eu costumo dizer que nem os problemas e os sofrimentos que vêm sobre a vida de um crente, a gente não pode dizer, não é vontade de Deus, Deus permitiu. A gente tem que tomar cuidado com isso. Porque veja bem, tudo bem que não é a causa primária, a vontade primária de Deus, o mal. Mas, Deus Todo-Poderoso que é e onisciente que é, antevendo que o diabo faria uma besteira, e tendo ele poder para dizer, não diabo, você não vai fazer isso, tendo ele poder para isso e não faz isso, você acha que ele está lá, não diabo, não mexe não é minha vontade, oh meu Deus, o que eu faço, o diabo mexeu com meu filho Leandro. Não, Deus está vendo, ele tem poder para barrar, ele não barra, aí você vem e me diz, não, ele só deixou acontecer. Não, não é só deixou acontecer. Ele planejou transformar aquilo num bem maior, então em última instância, não só permitiu, como disse, assim será, e será para um bem maior. Esse é o Deus soberano. Não é o Deus que fica lá, não é vontade de Deus. Deus só permitiu que Brumadinho... Peraí, gente, que Deus mequetrefe é esse? Que só permitiu as barragens cair? Não, ele não foi o causador daquilo, mas ele anteviu, tinha poder para impedir, não impediu, deixou acontecer, com um propósito maior em tudo. Então, no fim das contas, não é o diabo com a vontade dele, Deus aqui tentando consertar as desgraças que o diabo sai fazendo. Está claro isso? É Deus regendo todas as coisas. E aí eu gosto da imagem, da ilustração que o pastor Jeremias Pereira, presbiteriano, faz. Ele fala que o diabo é o Rottweiler de Deus. Deus carrega o diabo aqui na coleira, igual o Mac que eu carrego ali. Aqui, você vê como é que ele é feroz. E aí o diabo está aqui, ó. O diabo, para ir ali, ele dá uma olhadinha para Deus. Não foi isso que o livro de Jó ensinou? E aí ele vai lá, pega. Aí o diabo vai lá. Aí ele, volta aqui. Quieto, deita, late, morde, pega. O diabo está sob o controle de Deus. É interessante. Por que eu digo isso? Eu não estou inventando isso não. Porque no caso de Jó, não foi o diabo, você tem que ler Jó e prestar atenção. O diabo não chegou lá no céu dizendo, Deus, eu posso mexer com Jó? Não, o diabo chegou caladinho, o diabo não deu um pio no céu. Deus é que puxa. Escuta, você viu Jó? Aí o diabo, yes! Vi. Aí Deus continua. Você viu como ele é fiel? Mas também, né? Aí o diabo... Aí, tira as coisas dele para o senhor ver. Falou assim, então tá, vai lá e tira. E foi dando limites do que o diabo podia fazer. Então, em última instância, você tem que se lembrar que quem puxou a conversa com o diabo foi Deus. Está vendo o Rottweiler latino? Quem puxou a conversa com o diabo foi Deus. Se Deus não tivesse puxado a conversa com o diabo tinha entrado mudo e saído calado. Aí eu vejo crente fazer elucubração, não, é porque Deus já tinha antevisto que o diabo ia mexer com Jó, dá vontade de falar assim, fecha a boca. Porque se Deus não tivesse puxado conversa, o diabo tinha entrado mudo, saído calado e não tinha nem mexido com Jó. Tá, aí vem Pedro, lá em Lucas. O diabo chega em Deus e diz, eu vou peneirar Pedro. E Jesus ora e fala, não senhor, você não vai pôr a mão em Pedro. Quieta, deita e dorme. Não vai mexer com Pedro. Então, você vê Jó, Deus puxa a conversa e diz, vai lá, pode mexer, mas eu te dou limites. Você olha lá, Pedro, Jesus diz, nem toca, nem mexe. O que você aprende com isso? O Espírito de Deus controlando, dominando todo tipo de mal na nossa vida.
usando todas as coisas para o nosso bem. Isso está muito claro para nós. Então, o Espírito de Deus é quem envia Jesus para o deserto. Depois, o restante do ministério de Jesus é Jesus no poder do Espírito Santo, diz Lucas 4,14. No poder do Espírito Santo, Jesus voltou, depois dele ser tentado, ele volta no poder do Espírito para Galiléia, a fama dele se espalha por toda a região, ele entra na sinagoga, Lucas 4, 18 a 21, e lá ele cumpre a profecia de Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu a pregar boas novas, a libertar cativos, a curar o cego, e a Bíblia está mostrando para nós que Jesus está sim cumprindo o seu grande ministério de libertação do diabo. O valente entrou na casa e amarrou o diabo. Por isso que eu não acredito naquela tese escatológica que diz que o diabo ainda vai ser amarrado. Eu creio que o diabo já está amarrado. A Bíblia diz nos evangelhos que o valente entrou e amarrou o diabo. Agora, o diabo estar amarrado não significa que ele não age. Eu costumo dizer que o Fernandinho Beiramar tem celular lá na cadeia e comanda o crime lá de dentro. Está limitado, mas está agindo. Então Deus tem o diabo amarrado. Jesus diz que viu Satanás cair do céu, ele não fala isso? Então eu acredito que nós já estamos vivendo um período milenar, que é, na verdade, figurado, simbólico. 1000 anos é como um dia é como 1000 anos. O sofrimento vai aumentar até o fim. No final, quando o diabo for solto, ele vai tentar enganar as nações. E ele vai ser solto um pouco antes, o anticristo virá antes, eu creio na vinda do anticristo, Paulo fala disso, o filho da iniquidade. Então, mas hoje o diabo tem seus poderes sim limitados, o valente amarrou Satanás. E ele amarrou pela força do Espírito Santo. E a igreja hoje, ela tem o poder de Deus para entrar em todas as nações e falar de Jesus e ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo. Depois nós vamos ver o Espírito Santo na vida de Jesus, ele expulsando demônios, Mateus 12, 28. Ele justificando, falando para os fariseus, que ele expulsava demônios, não porque ele tinha o diabo nele, ele expulsava demônios pelo poder do Espírito. E aí, a condenação das palavras dos fariseus, ele chama de blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele diz, olha, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Ou seja, ele está dizendo que, na medida em que a pessoa vai resistindo à ação do Espírito, ele blasfema, e esse pecado não tem perdão. No fim, ele será condenado. E outra coisa interessante na vida de Jesus, o Espírito Santo de Deus, leia quando os 70 retornam da missão, Jesus em Lucas 10, 17, eles voltam, a Bíblia diz que os demônios se submeteram ao nome de Jesus e tudo mais. Isso aqui para mim é uma prova de que o diabo está sim amarrado e os seus anjos e demônios se submetem ao nome de Jesus. Tanto que há um episódio de expulsão de demônio no Novo Testamento, que o demônio vira para Jesus e fala, por que o senhor veio antes do tempo? O diabo tem mais reverência por Cristo do que muitos crentes. E aí a Bíblia diz que Jesus, quando ouviu as notícias, Lucas 10, 21, das maravilhas que foram feitas no nome dele, a Bíblia diz que ele exultou no Espírito. Exultou no Espírito, mostrando para nós que até as emoções de Jesus se manifestavam no Espírito. Isso é tão importante para nós, vivermos uma vida tal, na palavra, guiados pelo Espírito, que até as nossas emoções sejam controladas ou manifestadas pelo Espírito. Alguém plenamente cheio do Espírito é assim.
Então, uma coisa interessante, não há uma série de experiências, eu não sei se você já notou isso, e Jesus é para nós o padrão de espiritualidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês, o padrão de espiritualidade para o crente é Jesus, não são os crentes de Corinto. E quando você olha para a vida de Jesus, você não vê nenhum tipo de experiência na concepção carismática que nós temos hoje. Você vê uma crescente implementação da presença do Espírito. Você não vê qualquer fenômeno de êxtase na vida de Jesus. O que você vê é um homem tomado pelo senso de urgência. Não existe, curiosamente, nenhum fenômeno carismático, no sentido, às vezes, tão assustador como a gente vê. Nós vamos ver isso acontecendo em Atos, num período especial da história da igreja, em que houve em Atos dos Apóstolos um grande avivamento. O que nós temos em Atos dos Apóstolos não é o corriqueiro da igreja de Jesus Cristo, ponha isso na sua cabeça. Aquela adrenalina do livro de Atos dos Apóstolos é um recorte num período de 30 anos, 40 anos, período dos apóstolos, é um recorte que fala da vida de Pedro, Paulo. Então foi um período de grande expansão e avivamento, porque logo em seguida ao período apostólico, logo em seguida, aliás, Paulo ainda vivo, você lê a carta aos Coríntios e você vê a bagunça que havia se transformado a igreja de Corinto. Então, a rotina da vida da igreja, felizmente ou infelizmente, é o que está narrado nas cartas do Apocalipse. A igreja perde o primeiro amor. Lá em 3 João, você vê um homem chamado Diótrefes dominando a igreja, já tinha dono de igreja naquele tempo. Estudiosos vão dizer que Diótrefes, eu falei sobre Diótrefes quando eu preguei lá em Rio Verde, algum tempo atrás, se não me engano em 2015, não sei se vocês vão lembrar quem é de lá. E há quem diga que Diótrefes foi o homem que quis controlar as igrejas da Ásia, é o primeiro na figura de um bispo, conforme hoje se tem no catolicismo romano. Então, não existe nenhum tipo de carismatismo no contexto contemporâneo como nós vemos. Existe um homem cheio do Espírito, Jesus, que tinha autoridade e poder para expulsar demônios, curar, ensinar, falar, persuadir. Um homem que vivia com as suas emoções controladas pelo Espírito. Um homem que o próprio Espírito levava ele para enfrentar o sofrimento e as tentações, mas que ao mesmo tempo o empoderava e o capacitava a não pecar. Essa é a espiritualidade. Alguma pergunta até aqui? Quanto tempo eu ainda tenho? Eu não marquei, perdão. Quanto tempo vocês me dão? 20 minutos? Então vamos lá. 20 minutos. Pergunta até aqui? Olha comigo agora, e aí nós vamos usar bastante a Bíblia agora. No ensino de Jesus, o que Jesus ensinou sobre o Espírito Santo. Meu povo, preste atenção no que Jesus ensina sobre o Espírito Santo. Ele é o mestre por excelência. Eu vou te dar 5 referências bíblicas que eu quero que você marque aí no seu bloco de notas. E você vai ler com cuidado depois, e você vai fazer esse discernimento por você mesmo. Porque Jesus faz 5 declarações sobre o Espírito Santo, naquele discurso final dele em João, que vai do capítulo 14 ao capítulo 17, é o discurso final de Jesus, mas nos capítulos 14, 15 e 16 de João, Jesus faz 5 declarações sobre
a missão do Espírito Santo. O próprio Jesus está nos dizendo, eu acho que se a igreja de Cristo, de todos os tempos, prestasse atenção, Jesus está indo embora, seus discípulos estão com medo de ficarem órfãos, de ficarem sós, e o discípulo diz, Jesus diz, eu vou enviar o Espírito Santo para vocês, e ele nos apresenta 5 missões. O primeiro bloco é João 14, de 16 a 20, anota para você ler depois. 14, de 16 a 20. Depois 14, de 26 a 28. 14, de 16 a 20. 14, de 16 a 28. 15, de 26 a 27. 15, de 26 a 27. 16, de 7 a 11. João 16, de 7 a 11. E João 16, de 12 a 15. Agora presta atenção. Nesse primeiro bloco de textos, o 14, de 16 a 20, Jesus diz que a missão do Espírito Santo é consolar. Anota aí. Consolar. A Bíblia diz que ele enviaria, né? Ele fala, rogarei ao Pai e ele vos dará outro ajudador. A palavra é parácletos. Ajudador, conselheiro, consolador, encorajador. Essa é a ideia de parácletos no grego. Então ele diz, eu vou enviar outro ajudador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele virá para morar em vocês. Eu não deixarei vocês órfãos. Essa é a ideia. O Espírito Santo vem como a presença de Deus na nossa vida, para a gente experimentar do consolo de Deus, do encorajamento de Deus, do conselho de Deus, da ajuda de Deus. É Deus conosco, Deus em nós, levando-nos de novo e de novo ao amor de Deus, ao amor de Cristo, à comunhão com Deus Pai, com Deus Filho e com Deus Espírito. Então veja que em primeiro lugar, gente, a primeira coisa que Jesus quis dizer para os seus discípulos, quando ele falou da missão do Espírito, não é que o Espírito viria ser uma energia produtora de milagres, mas uma presença consoladora. Como isso é bonito! O Espírito é uma pessoa que nos faz sentir e provar o amor de Deus. E sabe o que significa Parácletos? É uma palavra muito rica. Lá em 1 João 2, verso 1, Parácletos, sabe como é que ele é traduzido? Ele é traduzido como advogado. Parácletos lá é advogado. Nós temos um advogado diante do Pai. Mas Parácletos, na verdade, significa alguém que é chamado para estar ao nosso lado. Então nós temos Deus conosco, em nós, ao nosso lado, consolando, encorajando, ajudando. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz quando vamos ler a Bíblia. Isso vai ficar claro no próximo texto. Então o primeiro texto, e depois eu quero que você leia com calma, buscando entender essa imagem do Consolador em João 14, de 16 a 20. Agora, João 14, de 26 a 28. Jesus diz que a missão do Espírito Santo é ensinar. Ele é o ensinador. João 14, de 26 a 28. Mas o Parácletos, o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, eu não vos-la dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração, não se atemorize, ouvistes que eu vos disse, vou e voltarei a vós, se amasseis,
ou se me amasseis, alegrar-vos-ieis. Por isso que eu não gosto dessas versões antigas. Olha o que vira. Porque o Pai é maior do que eu. Mas em síntese, Jesus está dizendo em João 14, de 26 a 28, que o Espírito Santo viria para nos ensinar a verdade. Então, ele vem morar em nós, consolando, mas ele nos consola de que forma? Veja, uma coisa vai nos levando à outra. Jesus nos consola na medida em que nos ensina. O que vocês estão fazendo aqui, o que nós estamos fazendo aqui, num retiro como esse, é buscar conhecimento que de alguma forma vai produzir em nós consolo. Quando Paulo quer encorajar aqueles crentes de Tessalônica que estavam chorando a morte de seus parentes amados, amigos queridos, Paulo fala sobre a segunda vinda de Cristo, dá uma palestra escatológica e diz assim: consolem uns aos outros com isso que eu acabei de ensinar. Consolem uns aos outros com o que eu acabei de dizer. Contrário do que muitos pensam, o bom ensino traz consolo também, porque traz informação sobre quem Deus é em Jesus. Então Jesus está dizendo aqui em João 14, de 26 ao 28, que o Espírito representaria Jesus, porque o texto diz que o Pai enviaria o Espírito em nome de Jesus, então o Espírito representa Jesus em nós, é Jesus em nós o Espírito. Ele ensina e ele nos faz recordar as coisas que Jesus ensinou. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não viveu bastante ainda para enfrentar o sofrimento, você vai descobrir que na hora do sofrimento, o que mais vai trazer consolo é aquilo que Deus nos traz à memória e que pode nos dar esperança. E quem traz a memória é o Espírito Santo. E ele traz a memória buscando, vocês viram aquele filme, aquele desenho animado, Divertidamente? Aquele que você vai buscar as memórias de alegria, lá aquelas bolinhas. O Espírito Santo age mais ou menos assim, ele vai lá naquele estoque de bolinhas, de verdades de Deus, de versículos memorizados, busca um daquele, coloca e a gente lembra daquela verdade, e aquela verdade nos empodera, nos encoraja, nos consola, nos exorta, nos adverte. Então essa é a função do Espírito, estar em nós consolando através do ensino. Terceiro, João 15, de 26 a 27, a missão de Jesus é testemunhar, missão do Espírito, testemunhar. Ele é o testemunhador, ele é o consolador, ele é o ensinador e ele é o testemunhador. E olha o que diz o texto, João 15, 26, quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. E também vós darão testemunho de mim, porque estão comigo desde o princípio. O Espírito testemunha de quem? De quem? O testemunho do Espírito é acerca de Cristo. Por isso que o logo da Igreja Universal do Reino de Deus é um equívoco para o cristianismo. Uma pomba dentro de um coração. Se há um símbolo do cristianismo, é uma cruz vazia. Cristo é o grande testemunho. O que aconteceu no Calvário é o grande testemunho que o Espírito tem que dar. Porque se não houver cruz, sepultamento, ressurreição como vitória, não há cristianismo. A mensagem que Paulo quis pregar foi: decidi nada saber entre vós, senão Cristo crucificado. Então, a igreja cheia do Espírito Santo é a igreja que testemunha de Jesus, que anuncia o Evangelho. Por isso que eu amei o musical infantil da nossa igreja domingo passado, onde o pastor Roberto, de forma simples, repetiu o Evangelho da criação até a redenção.
O evangelho anunciado, Cristo no centro, a vida sem pecado de Jesus, a morte na cruz, o sepultamento, a ressurreição, isso anunciado, o Espírito, a igreja cheia do Espírito, a vida cheia do Espírito, é a vida que se deleita nisso e que fala disso, e que o Espírito então usa isso. A igreja cheia do Espírito canta da cruz. A igreja cheia do Espírito canta da obra de Jesus. A igreja cheia do Espírito não canta só de suas experiências com Deus em termos vagos. Muitos dos nossos cânticos, qualquer outra religião cantaria. Para pensar. O desafio que eu quero fazer para vocês, e eu sei que o Orlando é zeloso nesse sentido, mas nós vamos baixar um decreto hoje. Qualquer cântico que o judeu poderia dizer amém, e qualquer outro religioso poderia dizer amém, não serve para o cristão. Porque o centro da mensagem do cristão é a cruz de Jesus. É o que Jesus fez por nós. E a missão do Espírito Santo é dar testemunho de mim, diz o Senhor. E quando o Espírito dá testemunho de Cristo, e um judeu, por exemplo, que ainda não ama Jesus, e oramos para que todos amem Jesus, porque Ele é o Messias dos judeus. E um judeu olha para aquilo e fala e nos abomina porque esse Jesus está sendo exaltado de uma forma única e exclusiva. O crente diz amém, não me envergonho do Evangelho de Cristo. Agora eu fico vendo muitas músicas evangélicas aí, é um romance, parece que é a Sandy Júnior cantando um para o outro. Ai, me enrola nos teus braços, roça o seu rostinho, e lá, e as suas asas me entrelaçam. O que é isso? Parece música pornô. Sinceramente, cadê a cruz? Cadê Jesus? Cadê a experiência de salvação? Porque não me mostra um verso bíblico onde o amor de Jesus te entrelaça, sem conteúdos centrados no Evangelho de Jesus. Não tem isso no Novo Testamento. É um negócio impressionante. Sandy Júnior cantaria, o padre Marcelo Rossi, aquele bonitão, vocês conhecem. Fábio de Mello, um irmão um dia terminou o culto na minha igreja, de outra igreja nos visitando, irmã no bom sentido, porque virou e falou assim, pastor, o senhor é tão bonitinho, parece o Fábio de Mello. Eu falei, eu sou mais bonito, não sou mais tão bonitinho. Então, o Fábio de Mello canta essas músicas. A igreja cheia do Espírito, a vida cheia do Espírito, dá testemunho de Jesus. E Cristo crucificado. E todas as minhas experiências com Deus, elas têm que passar pela obra de Jesus, senão não é cristocêntrico. Quarto lugar, João 16, de 7 a 11. Os nossos cânticos, gente, devem nos fazer conhecer mais de Jesus. Se você quer saber o que a igreja primitiva cantava, vou te dar um corinho da igreja primitiva. Alguém poderia me dizer uma passagem do Novo Testamento, que é um corinho da igreja primitiva? Filipenses 2, de 1 a 5, 6 por ali, vai ler. Lindo, era o cântico. Poderíamos inclusive musicar isso um dia. Fica o desafio para os músicos. Era um cântico, e há outros, há um em Colossenses, não me recordo agora a passagem. E aí vai. Em quarto lugar, o Espírito Santo, ele é convencedor, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse é o objetivo do Espírito Santo. Porque se a função dele é testemunhar de Cristo, para que Cristo seja de fato glorificado na nossa vida, eu, como pecador, tenho que olhar para Cristo por quem Cristo é. Ele é o Salvador. E o Salvador me salva do quê? Me salva de quem? Me salva da crise financeira? Não. Me salva dos meus pecados. Me salva da ira de Deus.
E eu só vou entender isso quando eu entender que a função do Espírito que me leva a Cristo e eu só vou a Cristo como alguém que foi convencido do meu pecado, fui convencido da justiça de Deus, que Deus é justo, eu sou injusto, fui convencido de que minha autojustificação não me salva, Cristo era sim o Messias, por isso que João fala, é interessante como João coloca, ele diz assim, do pecado porque não creem em mim. E o grande pecado do mundo é esse, não é que a gente fuma, bebe, transa antes de casar, aborta, não é esse o pecado é que nós não amamos a Deus e a Cristo, não cremos nele como deveríamos crer, que ele é suficiente para nos dar prazeres, e por isso eu não preciso ficar pegando e passando a mão nas menininhas, e não preciso ficar acessando pornografia, eu não preciso disso para me satisfazer, eu tenho Cristo e nele eu me satisfaço, esse é o grande pecado. Outra coisa, da justiça, ele me convence da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais, ou seja, vocês crucificaram o Filho de Deus, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou, e o mundo precisa ser convencido de que aquele que foi pregado no madeiro é a justiça de Deus, e todos que não creem nele estão afundados na injustiça do pecado, carentes de justiça. E o verso 11 diz que a gente tem que ser convencidos também do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado, o diabo está dando seus últimos suspiros. É mais uma. Então vamos lá, a gente está discutindo muito essa questão de primeira, segunda instância, terceira instância, prisão em segunda instância. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo já está amarrado, ele já está na segunda instância, condenado. Para a gente tentar colocar na nossa linguagem, a primeira instância foi a cruz, pum. Colossenses fala que ele foi exposto à vergonha. Segundo, quando Jesus viu ele cair do céu, Jesus entrou na casa, amarrou o valente, amarrou na cruz, eu sei, mas a terceira instância é quando ele vai ficar solto um pouquinho com tornozeleira eletrônica, aí Deus vai pegar ele, vai lançar ele no lago de fogo, aí para sempre. Ele, Gilmar Mendes, Toffoli, esse povo tudo. E infelizmente, algum de vocês também. Porque quem não tem a Cristo, não estou falando de igreja, batismo, nascido em igreja, vim em acampamento, salva ninguém não. Eu lamento saber que alguns de vocês vão ser também lançados no lago de fogo. E é lamentável, é triste saber disso. E minha oração é que você seja convencido pelo Espírito do seu pecado, da justiça de Deus e do juízo. Porque a função do Espírito é nos convencer. E por fim, a função do Espírito é a função de nos conduzir. João 16, de 12 a 15, ele é o condutor. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier aquele que é o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E de novo, o Espírito não vai falar de si mesmo, o Espírito vai falar do que ouviu de mim, vai anunciar as coisas vindouras, o Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu. Veja que o Espírito existe para glorificar o Cristo. E eu acho lindo o que Jesus está dizendo, ele diz, olha, eu tenho muito mais para dizer para vocês, mas eu não vou dizer agora porque vocês não vão suportar. A ideia é a seguinte, Jesus tinha aqui um canhoto de anotações, onde ele fazia lançamentos, a palavra grega é essa, e é como se ele dissesse assim, não tem mais onde eu lançar conhecimento para vocês anotarem, já está tudo cheio. Então eu não vou dizer mais o que eu tinha para dizer. E aí a gente fica com aquela ideia, como é que Jesus então continua nos ensinando? Através dos escritos do Novo Testamento que vieram depois dele. E de onde eu tiro isso? Da palavra de Paulo em 2 Timóteo 2,7.
Quando Paulo escreve ao seu pupilo Timóteo, diz: olha, pense, considere, pondere nas coisas que eu estou lhe dizendo, e o Senhor o ajudará a entender essas coisas. Veja, pensar, ponderar na palavra de Deus, o Espírito vem e dá entendimento, ele nos conduz ao entendimento. Então, gente, poucas coisas são mais espirituais do que você ponderar na Bíblia. Gastar tempo lendo, entendendo preposição, sujeito, verbo, advérbio, as conexões das palavras, e deixar isso fazer sentido, e você pondera, e você pensa, por que que Deus colocou isso aqui, nesse versículo, ligado com esse, no contexto desse livro, o que que Deus quer me ensinar, e na medida em que você pensa e ora, ó Deus Espírito, me dê esclarecimento, o Espírito vem te dar entendimento. Então, gente, concluo dizendo, o Espírito Santo no Novo Testamento, a gente aprende, ele é para todo aquele que crê, não é para um grupo seleto. Ele vem para nos preservar do pecado, nos santificar, nos regenerar, como veremos na próxima palestra, eu não vou gastar tempo com isso. Mas Jesus nos ensina que a missão de Jesus, do Espírito de Jesus, é consolar o crente, ensinar o crente, testemunhar de Jesus ao crente através do crente, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, e conduzir o crente e o mundo na verdade da palavra de Deus. Olha, se muitos carismáticos levassem a sério as palavras de Jesus, e nós batistas também, a igreja de Jesus não seria a vergonha que é. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ensine a dar o devido valor à pessoa do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, dá-nos entendimento a tudo que ouvimos e aprendemos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.